Muito bem, pessoal, começando então o terceiro vídeo sobre privacidade no Bitcoin. Nessa série aqui, nós estamos abordando quais são as melhores práticas de segurança e de privacidade na hora de manejar aí os seus satoshis, na hora de usar os seus Bitcoins. Mas também, o intuito dessa série é entender qual é o estado atual de privacidade no Bitcoin. Será que existem limites de privacidade? Quais são as características que fazem o Bitcoin se tornar um pouco mais privado ou deixar de ser privado? Então, esse é o intuito nesse vídeo aqui, mas também para te ensinar aí quais são os passos necessários para que você tenha privacidade e segurança. Se você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, existe uma playlist, né? Já gravamos 2 vídeos, esse é o terceiro, então eu recomendo que você acesse a playlist e assista os conteúdos da playlist em sequência, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre segregação de Bitcoin, seguindo aqui o guia Bitcoiner Guide /Privacy, tá? Então, nós já mostramos como você pode comprar Bitcoin de maneira segura, privada, sem KYC, e como você pode armazenar esses bitcoins comprados com wallets voltadas para a privacidade. Explicamos naquele vídeo também como que o Bitcoin, em quesito privacidade, a abordagem dele se dá principalmente por wallets de privacidade, se você deseja ter privacidade no Bitcoin. Então, essa é uma das abordagens que o Bitcoin traz. E hoje nós vamos, através desses wallets, né, utilizar desses recursos de privacidade para fazer o controle de moedas, o labeling. Você já vai entender o que cada um desses aí significa, beleza? Então, se você acabou de chegar aqui, deixa seu like, seu comentário para poder ajudar no algoritmo, mas também deixe seu feedback do que você está achando aí dessa série de vídeos, beleza? Então bora lá. Número 3, segregating your Bitcoin, ou seja, segregando o seu Bitcoin. Então bora lá, o que é segregação? Segregação significa simplesmente ter a capacidade de manter seus diferentes pedaços de Bitcoin separados uns dos outros. Mas, Pio, pedaços de Bitcoin? Sim. É, calma que você já vai entender que o Bitcoin ele pode ser dividido em pequenos pedacinhos, sendo cada um deles tendo as suas características, da onde veio, da onde foi transacionado, enfim, vamos chegar lá. Esses pedaços de Bitcoin são conhecidos como saídas de transação não gastas. Você já deve ter ouvido essa sigla em algum lugar, chamada UTXO, ou seja, UTXO. Em português, saídas de transação não gastas. Mas por que a gente gostaria de manter os nossos bitcoins segregados? Ou por que nós, em algum momento, faríamos essa segregação? Faz algum sentido, Pio, fazer essa segregação de bitcoins? Então, bora lá, vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que a sua carteira contém um BTC. Você foi lá num serviço sem KYC, comprou um BTC e a partir do momento que você recebeu esse BTC numa carteira que você já selecionou no vídeo 2 dessa série. E aí esse BTC ficou dividido entre dois UTXOs, ou seja, você tem 0.5 em um UTXO e você tem 0.5 em outro. O que significa isso? Você tem dois pedaços de Bitcoin que formam a quantia de um Bitcoin inteiro. E por que eu preciso segregar esses UTXOs? Primeiro que a segregação de UTXO, ela acaba sendo uma técnica comum para trazer um pouco mais de privacidade. Por quê? Porque geralmente quando você recebe ou envia bitcoins, geralmente pode acontecer de haver uma combinação de UTXOs, uma combinação desses pedaços. Isso significa que quando você for fazer um pagamento, por exemplo, de um produto ou serviço que custe 0,6 BTC, a sua carteira provavelmente automaticamente vai fazer essa combinação de UTXOs, ou seja, vai juntar as duas quantias e vai para que você possa fazer esse pagamento. Só que existe um problema nisso. Se você gastar, a partir do momento que você vinculou dois UTXOs, se você gastar parte desse UTXO, se você gastar parte desse pedaço, o destinatário, ou seja, a pessoa que recebeu esse Bitcoin, o 0.6, ele poderá ver, por exemplo,
o saldo remanescente na sua conta. Então, se você tinha um Bitcoin, juntou os dois para pagar 0,6, a pessoa que recebeu o 0,6 vai saber que sobrou 0,4 na sua conta. Mas por quê, Pio? Porque o Bitcoin ele trabalha de uma maneira que, devido à sua transparência, que ele precisa rastrear cada quantia de Bitcoin, ou seja, cada Bitcoin, cada pedacinho do Bitcoin a um owner, ou seja, a um proprietário. E até mesmo tanto o envio quanto o recebimento e o saldo, mas também o troco, vamos dizer assim, eles também são rastreados, eles também são transparentes lá na time chain ou para alguns na blockchain. Por que é necessário ser transparente, né, essa propriedade de um Bitcoin não gasto? Porque é assim que o Bitcoin traz a transparência, traz para os usuários quem possui cada Bitcoin existente na rede, né? E essa é uma das características que o Bitcoin tenta lutar aí, né? Tentou desenvolver e desenvolveu a partir do seu white paper, mas também a partir do desenvolvimento do projeto, que é diferente do sistema Fiat. Né? No sistema Fiat, no sistema do dinheiro comum, do real, do dólar, vamos dizer assim, ou seja, você não sabe ou você não tem certeza a quem cada real, por exemplo, cada unidade de real pertence, ou quantas unidades de real existem ou podem existir. E essa é uma das características do Bitcoin, fazendo com que cada pedacinho, cada unidadezinha da moeda existente esteja atrelado a um dono, seja propriedade de algo ou de alguém, a partir do momento que essa propriedade, esse Bitcoin já foi descoberto, né? Já passou lá pelo processo de descoberta, que são feitos pelos nós validadores, certo? Comumente chamado aí de mineradores. Mas, Pio, quais são os problemas disso? Então, se você junta todo o seu saldo Bitcoin numa carteira só e, vamos dizer assim, você quer começar a utilizar esse Bitcoin para fazer pagamentos, para utilizar em serviços, produtos, cada parte que for utilizada, ou seja, cada pessoa que receber um pagamento, por exemplo, dessa sua carteira, que possui todo o saldo em um único UTXO, ela vai saber o saldo remanescente da sua carteira, vai saber quanto você tem de Bitcoin na sua carteira. Mas não só isso, ela também vai ter a possibilidade de rastrear as próximas transações, as transações subsequentes, por mais que ela não possua propriedade sobre o seu Bitcoin, que ela não tenha o seu Bitcoin. Só porque você juntou tudo em um saco só, ou seja, tudo em um UTXO só, e fez um pagamento com aquele UTXO a algum comerciante em algum produto, etc. Aquele comerciante, aquela pessoa, aquela organização, por você ter feito essa junção de tudo, ela vai saber o saldo remanescente na sua carteira, mas também ela vai ter a possibilidade de rastrear todos esses pedacinhos remanescentes na sua carteira, ou seja, para quem você enviou, o quanto você tem na sua carteira remanescente, ou, por exemplo, de quem você está recebendo aí as suas transações, caso, por exemplo, você esteja juntando também o recebimento de bitcoins no mesmo saco, no mesmo UTXO. Tá, mas a pergunta que pode surgir é a seguinte, mas Pio, isso é realmente uma preocupação? Vamos ler aqui então o segundo parágrafo do projeto aqui sobre segregação de bitcoins. E daí? Bem, agora vamos imaginar que um dos seus 0,5 BTC foi uma saída de mudança de serviço ou de uma fonte desaprovada. Vamos dizer assim, você fez uma compra em uma fonte que não é regulamentada ou que é mal vista pelo mercado ou por algumas partes do mercado. E a pessoa que você está fazendo uma nova transação é uma pessoa ou uma entidade, por exemplo, está aí sobre as regulamentações ou é uma entidade regulamentada que faz aí ou que contrata os serviços de análise on-chain, o serviço de rastreamento de moedas. Comentei para vocês sobre esse serviço lá no vídeo sobre como o Bitcoin pode ser usado para vigilância. E aí, a partir do momento que você juntou todo o seu saldo em um único UTXO, essa outra parte ela vai ter acesso
às transações das suas moedas, ao saldo remanescente, e ela pode recusar, por exemplo, o acesso ao serviço com base nas características, não nas moedas que você transferiu para ela, mas sim nas moedas que você tem na sua carteira. Olha só como isso é coisa de outro mundo. Então, por isso que é importante esse gerenciamento, né, de moedas no Bitcoin. Por que que é importante esse gerenciamento de moedas no Bitcoin, Pio? Porque cada moeda possui a sua própria característica, o seu histórico de transações. Por mais que muitos digam que um Bitcoin perante o protocolo seja outro Bitcoin? Sim, pode até ser. Perante o protocolo, um Bitcoin é igual a outro Bitcoin. Mas perante as pessoas que manejam esse Bitcoin, por causa das características de transações, um Bitcoin acaba não sendo igual a outro Bitcoin. E nem mesmo um Satoshi acaba não sendo igual a outra unidade de Satoshi. Não por causa do protocolo, mas sim porque pessoas, organizações, por poderem visualizarem o histórico de transações e ali naquele histórico ter alguma coisa que ela não gosta, ela pode discriminar você e suas moedas, recusando aí, ou até mesmo bloqueando suas contas ou recusando o pagamento em um serviço, por exemplo, seja uma compra de produto, seja a prestação de serviço e assim por diante. Mas então, Pio, como que eu faço para resolver esse problema de privacidade de terceiros, onde eu não me importava antigamente sobre isso de UTXOs, de eles saberem as minhas moedas remanescentes na minha carteira, mas não só isso, de poderem rastreá-las em transações subsequentes, em transações futuras. Como que eu faço para resolver isso em perspectiva de privacidade? A gente vai falar aqui em atenuar e não resolver, tá? Atenuar está mais ligado a você tomar as ações, fazer uma série aí de ações como usuário daqui para frente para evitar com que as suas moedas remanescentes, né, sejam conhecidas aí por esse terceiro e que ele tenha essa possibilidade de rastreamento. A gente não vai poder resolver porque isso é uma coisa que é nativo do Bitcoin. Como eu disse já nesse vídeo, é importante para o Bitcoin, e ele foi programado assim, com que todas as moedas, cada pedacinho, cada satoshi esteja atrelado a uma carteira e tenha UTXOs relacionados a eles, né, a esses pedacinhos. Então não é uma coisa que você tem como resolver, vou retirar os UTXOs, não vou mais usar UTXOs, não tem como você fazer isso, e sim gerenciar de maneira mais adequada. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter, que foi fruto aí do vídeo passado, é uma carteira que suporte o labeling, que a gente chama de rotulagem em português, e o controle de moedas, que é o coin control, ou seja, onde você vai controlar quantas moedas serão utilizadas para cada pagamento, a fim de evitar esse vazamento de privacidade e rastrear daqui para frente, você, né, ter esse trabalho de colocar ali uma descrição de onde veio aquela moeda, quando você usou, de qual carteira, por exemplo, para que você também saiba passar, quando você for passar esse Bitcoin para outro usuário, para que você também diminua a quantidade de transações relacionadas a você e, claro, reduzindo aí o escopo desse terceiro conhecer sobre um histórico de transações seus. O que eu quis dizer? Vamos dizer que você recebeu 2 bitcoins de Sabrina. E a Sabrina, ela recebeu esses 2 bitcoins de João. E aí, quando você foi fazer um pagamento para Marcela, por exemplo, você utilizou esses 2 bitcoins. Se você tem isso bem definido, tem esse controle de moedas e não misturou as moedas da Sabrina que você recebeu, quando você enviar essas moedas para Marcela, ela vai saber, né, que as carteiras de Sabrina, de João e a sua carteira estiveram relacionadas àquela moeda. É óbvio que se ela não conhece informações pessoais, se ela não tem mais informações de quem é Sabrina, ela vai ter somente o endereço da carteira. Mas mesmo assim, ela vai saber, né, de onde veio os seus bitcoins que ela acabou de receber. Então, por isso que é importante a gente ter esses 2 mecanismos.
um de rotulagem e outro de Coin Control. E a descrição sobre isso seria, Coin Control é simplesmente a capacidade de selecionar quais UTXOs são usados para construir qualquer transação, para fazer qualquer transação. Garantir que seus UTXOs sejam efetivamente rotulados permitirá que você decida quais UTXOs deseja incluir em transações futuras. Você pode rotular da maneira que quiser, mas geralmente é uma boa prática incluir a origem dos fundos em um formato adequado para você. Na Samurai Wallet e Blue Wallet são duas das poucas carteiras móveis para celular, né, que permitem esse recurso tão importante. Carteiras desktop como Spectre ou Sparrow geralmente oferecem mais, né, sobre esse recurso, mas geralmente as carteiras mais voltadas ali para o mobile a maioria delas não tem esse recurso, tanto é que a gente acaba recomendando aqui só a Blue Wallet e a Samurai Wallet, tá? Um outro problema que acontece também frequentemente é a reutilização de endereços, tá? 99% das carteiras hoje, né, isso era muito comum no passado, mas hoje a maioria das carteiras estão te gerando um novo endereço para cada nova transação que você for fazer, seja enviar ou receber bitcoins. E aí cabe a você não ficar reutilizando os mesmos endereços, né? Se você compartilhou uma vez esse endereço para um terceiro, para uma pessoa, por exemplo, você não vai utilizar o mesmo endereço que você recebeu o Bitcoin para poder passar para outra pessoa, porque da mesma maneira, a partir do momento que duas pessoas diferentes, duas partes diferentes, utilizam o mesmo endereço para fazer transações, né, você estará compartilhando também esse histórico de transações, só que para duas entidades diferentes, né? Então, por isso que use e abuse, né? Porque os endereços eles são gratuitos, são ilimitados, são infinitos. Então, para cada transação que você for fazer daqui para frente, sempre garanta que você está utilizando um novo endereço. E aqui chegando ao final do nosso vídeo, vamos falar então sobre as carteiras, né? Ele tem aqui um passo a passo, ensinando a como você pode fazer o controle de moedas, tanto na Samurai Wallet para Android, a Blue Wallet no iOS e para desktop na Sparrow Wallet, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, só o da Samurai Wallet, mas provavelmente ele vai ser bem simples também e bem similar nas outras plataformas, né? Enfim, vou mostrar o vídeo que vai ficar bem simples para você entender. Vídeo oficial aqui do canal da Samurai Wallet, como você pode fazer para rotular as suas transações. Vamos lá, então. É bem simples. Então, rotulagem de UTXOs. Então, aqui no Samurai Wallet, o que você vai fazer? No seu saldo, você vai segurar, né? Vai fazer um long tap para ver a sua lista de UTXOs. Então, essa aqui é a sua lista de UTXOs. Então, a partir de agora, você vai selecionar qual que você gostaria, né, de adicionar esse rótulo. Então, você vai adicionar clicar em Add e vai ter ali notas e você vai poder colocar aí as suas notas. No exemplo aqui, eu vou até colocar um pouco mais rápido, ele tá escrevendo da Alice como um pagamento, né? Eu vou pular um pouquinho. É a mesma coisa e é sempre uma boa prática para cada endereço, para cada transação que você receber, você aplicar esse labeling e posteriormente fazer esse gerenciamento aí de moedas. Então aqui mais um caso, está colocando do Bob por ter lavado o carro dele. Então ele recebeu essa quantidade de satoshis por ter prestado esse serviço. E aqui a gente tem outros exemplos também. Então fica aí para você de casa fazer o labeling. Então vamos lá, reminder. Labeling pode ser um pouco chato, mas vai te ajudar muito para fazer o controle de moedas na hora de fazer futuras transações com o Bitcoin, beleza? Então, voltando aqui para o guia de privacidade, a gente já viu como que funciona na Samurai Wallet. A mesma coisa aqui com a Blue Wallet, então pause o vídeo aí ou acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguir o passo a passo. Tem aqui a Blue Wallet e a rotulagem também. No caso do controle de moedas, né, você vai selecionar ali usar moedas, né, as moedas que você gostaria de utilizar.
E a rotulagem, basta você, ir, a partir de hoje, ir colocando as notas para cada um delas. Então, temos para essas 3 carteiras. Vamos falar aqui agora de compensações, né, de trade-offs. Vamos lá. A única compensação real em rotular seus UTXOs e praticar o controle de moedas são as etapas extras mínimas necessárias para executar cada uma delas. Apenas lembre-se, se você não especificar quais UTXOs gastar em uma transação, sua carteira fará isso por você, sem se importar com cada parte do histórico do seu Bitcoin. Como eu disse, se você deixar lá a sua carteira, ela vai fazer no modo automático, vai selecionar todas as moedas, vai juntar todos os UTXOs para uma transação, não importando aí o histórico das suas moedas, e aí você está aumentando aquele risco, né, de ter as suas transações futuras rastreadas, mas também de ter a sua conta negada, de ter seus pagamentos negados por causa do histórico de transação de cada uma dessas moedas, de cada uma dessas partes, ok? Vamos lá, Samurai e Sparrow oferecem proteção Stonewall, que é um algoritmo de preservação de privacidade projetado para fornecer várias interpretações possíveis. Use isso em todas as oportunidades que tiver. Vamos falar sobre o Stonewall em um outro vídeo, mas fica aqui já a nota para que, caso você esteja utilizando Samurai ou Sparrow, para que você utilize essa opção também. Então, agora que a gente já comprou o Bitcoin, armazenou numa carteira e agora a gente já está segregando os Bitcoins para fazer as nossas transações, né? Agora nós vamos maximizar a nossa privacidade e vamos falar sobre a examinação de transações, como que funciona. Vamos falar sobre isso em um próximo vídeo. Você já sabe, dúvidas, comentários, feedbacks, deixa seu like, deixa sua inscrição, tudo aqui embaixo para poder ajudar no algoritmo. Se você está gostando dessa série, a gente se vê em um próximo vídeo falando sobre examinação de transações, vídeo número 4 dessa série sobre privacidade no Bitcoin. Valeu e até mais.